Fazenda da Padroeira do Brasil, no município de Medianeira, Paraná. Nesta fazenda, 250 famílias de trabalhadores rurais sem terra ocupam uma área de 1.019 hectares desapropriada pelo INCRA. Cercados pelos latifúndios, os acampados da Padroeira, com apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Medianeira e da Cáritas Brasileira, enfrentam quase que diariamente a intimidação de jagunços e pistoleiros. 2 anos nós estamos acampados, dia 10 de julho. Essa filha aqui nasceu no acampamento. E a gente tem 7 filhos, somos em 9 na família. E continuamos sempre lutando e sofrendo lá também no acampamento, né? E a gente leva um dia também para construir o baraco, né? Fé e disposição para a luta não faltam a essas famílias. Depois da ganância dos latifundiários, a fome é a maior ameaça à vida. São necessários 600 quilos de alimentos por dia. A reforma agrária, esse Plano Nacional da Reforma Agrária, tem muita demagogia, muito discurso, muita palestra, muita palavra bonita, mas muito pouca ação. E o pessoal sem terra continua, o pessoal que não tem terra continua sem terra, morando de forma precária e as crianças passando fome. O que o senhor chama de comida seca? Não tem carne, não tem um molho mais grosso, assim, a gente passa. Então a gente diz que é uma comida seca, né? Eu acho importante que nós moramos numa terra rica, terra que produz de tudo, e nós estamos mendigando do governo mandar alimentação para nós, sendo que é um produto que nós podíamos produzir e mandar para que as pessoas que são mais necessitadas. Nós somos necessitados, nós temos condições de trabalhar, somos com saúde, mas não temos condições de trabalhar por falta de terra. Moramos em cima da terra, mas não temos direito nela. A partir da desapropriação de Itaipu, quando as famílias que não tinham propriedade, mas que moravam na área, deveriam sair sem indenização. Aí começou a organização do Movimento Sem Terra. A partir daí, esse movimento se expandiu pela região e foi pelo estado e hoje está a nível de país. E aí se organizou os trabalhadores que não tinham terra para conseguir a terra. Como é que funciona o esquema da segurança de vocês? Isso aqui é por grupo, né? É por grupo. Cada grupo tem o compromisso de uma noite tirar a segurança, né? Cuidar do guarda. Daí, a 1h da madrugada eles trocam, né? Para não ficar muito cansativo e entra outro grupo a trabalhar para não deixar só a cargo de um grupo, né? Agora há pouco desceu o carro aqui do proprietário da área, né? Então o pessoal ficou meio alerta. Assim que vocês chegaram na entrada lá em cima, a gente imaginou que poderia ser uma tática dos fazendeiros aí, então o pessoal ficou tudo de prontidão. Aí, felizmente não era isso. Na organização da vida comunitária dos acampamentos, a mulher, os jovens e as crianças têm papel de destaque, sobretudo na educação que privilegia a pedagogia do oprimido. A nossa escola aqui é construída por nós mesmos, pela nossa comunidade, para beneficiar todas as crianças aqui do acampamento. E temos mais ou menos 73 crianças do primeiro ano, e o mais são 133 crianças matriculadas. Temos primeiro, segundo, terceiro e quarto ano aqui no acampamento. Então, aí é tudo em comunidade, tudo feito em comunidade pelos pais das crianças. E também a segurança, aqui também é os pais que são a segurança aí do acampamento.
Então tudo é em comunidade ali, tudo em partilha. Os professores também são do acampamento, do próprio acampamento, então temos formação de professores também. Dificuldade muito grande que a gente encontra para dar aula dentro do sistema que está aí em vigência, né? Porque o material é terrível, aquele material antiquado, aquele material do tempo da ditadura, de mais de 20 anos atrás, desatualizado, que está lá em destaque lá, a libertação dos escravos, que está, como que a gente vai dizer, está idolatrando lá aquela famosa princesa Isabel, os Tiradentes, essas coisas que não significam nada para nós atualmente. Aqueles livros lá, a gente abre o livro, a gente tem tristeza, porque a gente está fazendo uma coisa que a gente não queria. Em vez de a gente estar se preocupando em formar essas crianças, falar de sindicalismo, falar das lutas, a gente coloca o que pode, mas não tem um material para a gente se basear, porque essas coisas custam caras, a gente não tem como se pegar. Então nós sentimos que dentro deste objetivo de evangelizar, não podemos esquecer a realidade deste povo. E procuramos caminhar com esse povo que tem sido pacífico nas suas reivindicações, estar ao lado deles, para sentirem que a Igreja realmente, na América Latina, fez uma opção preferencial pelos pobres. De fato, nós tivemos um bom apoio da Igreja, até hoje, aonde os padres nos acompanharam, né, lá do acampamento, e continuam nos apoiando. Padres aí da região, como o padre de Medianeira, também o bispo Dom Olívio de Foz do Iguaçu, que nos dão um grande apoio. Então a gente vê que a igreja realmente, parte da igreja está ao nosso lado. Só a gente percebe também que há uma parte ainda indecisa ou em cima do muro, não sei. Acho que nós não podemos pensar em levar o Evangelho a essas pessoas se não nos preocupamos com a sua situação real. E a nossa presença tem sido uma presença através da Comissão de Pastoral da Terra, da CPT, e da Pastoral Rural e também da Caritas Diocesana. A Caritas, desde a sua fundação aqui na Diocese, ela tem estado ao lado desta luta, tem apoiado, e esse apoio tem crescido ultimamente. O objetivo no nosso plano de pastoral da Diocese de Foz do Iguaçu, a evangelização do nosso povo. Nós sentimos desde o início da caminhada, aliás, estamos festejando exatamente 9 anos de instalação da Diocese, sentimos assim uma realidade muito difícil aqui, principalmente no que toca ao problema do sem terra. Temos assim uma situação de muitas famílias que perderam sua terra por motivo de crescimento do latifúndio, por motivo da construção da hidrelétrica de Itaipu. Fazenda mineira no município de Medianeira, onde estão assentadas 41 famílias. E aqui o senhor dizia que o senhor está nessa casa graças a Deus e à luta, né? Graças a Deus a luta, justamente. Como é que foi essa sua luta, seu Atílio? Olha, foi sofrida mesmo. A luta foi sofrida bastante, né? Tanto para mim que nem para minha família, todas as crianças, né? Passaram muito tempo sem ter aula também para estudar, né? Então a gente foi lutando e aguentando, né? Passando fome, sono, tudo isso aí a gente passou. Só que graças a Deus a gente não passou dificuldade de doença, né? Isso aí, então a família tudo sadio, né? Tudo com saúde. E foi remando até que a gente conseguiu chegar nesse ponto que a gente tá. Daí a gente não tá, né? Mas em vez que tava, né? A vida dos assentados não se compara à dos acampamentos. Aqui, além da roça própria,
A criação de animais supre as necessidades domésticas. O desuso tem terra e tem o trabalhador, mas o trabalhador ele está sofrido, a alma que ele tem é a enxada, a foice e a coragem para enfrentar a luta para trabalhar. E a maioria dos fazendeiros que são contra nós latifundiários, eles têm a terra só para as vistas enxergar. Mas eles, como eles têm a coragem e a fé, eles vão vencer a luta deles, porque eles estão na mesma luta que nós. Nós sentimos peso por eles. Eu mesmo me sinto pesado por eles, porque eles lutaram 2 anos acampados. A gente sabe a dificuldade que a gente passa de tudo nessa vida para conseguir um pedaço de chão. E tem muita terra dentro do nosso Brasil. E agora promessa de despejo? E promessa de despejo, hoje eles pedindo ajuda para nós ajudar eles, para eles conseguirem o mesmo que nós estamos conseguindo. Mas rezemos por eles e com muita fé por eles ainda, que eles vão vencer a luta que nem nós vencemos. No assentamento da Fazenda Mineira, a palavra de ordem é a solidariedade com os companheiros que ainda se encontram acampados. Assim, parte da produção excedente vai sustentar a luta do sem terra. Cruzar mais? Volte sempre com nós. Tchau. Já. Sem terra em Santa Catarina é um problema muito sério. São mais de 120 mil agricultores sem terra e, de um modo especial, na Diocese de Chapecó, nós temos, de acordo com o levantamento feito aqui na Diocese, 24 mil agricultores, famílias de agricultores sem terra. E há 2 anos atrás, em 26 de maio de 1985, houve um grande acampamento de 1.500 famílias, 1.000 num lugar, em Abelardo Luz, e outras 500 em São Miguel do Oeste. Assentamento 25 de maio, em São Miguel do Oeste. 40 famílias brigam contra a acidez do solo. Assentado já há quase 2 anos e o ano passado não produzimos nada pelo seguinte, porque o terreno aqui é fraco, é muito ácido, sem carcarear, muito bem preparado, estocar. Adubar não produz, então esse ano nós estamos com um pasto feito já, então nós destocamos, agora estamos carcareando e vamos adubar e espero que nós vamos colher uma boa produção. O que você está pretendendo plantar aqui, seu Dão? Vamos plantar aquilo que se alimenta, se chama básico, né? Milho, feijão, arroz, mandioca, amendoim, batata, essas coisas ali que a gente come, né? A dificuldade que nós enfrentamos mais aqui é sobre... A primeira já começa sobre a estrada, que dificulta para trânsito, até se o cara ficar doente, conforme o dia não dá nem para sair, talvez tenha que morrer aqui, porque não entra carro, não entra nada. E sobre o terreno aqui, que o destoque veio atrasado, veio o verbo que a gente vai buscar. Eles dizem que mandam no tempo certo, depois leva 6, 1 ano para vir. Quando chega aí já tem multiplicado todos os preços de novo. Não tem condições de comprar aquilo que a gente tem intenção de comprar. E vai ficando nem para metade, tudo vai ficando para trás toda a vida. Nunca vai certo. E com relação a financiamento, essas coisas do governo, você tem alguma coisa a dizer? Sim, sobre o financiamento do governo, que o negócio, a gente faz o projeto aqui, manda lá fora, e daí quando é para ir buscar, precisa talvez se dar muita despesa para ir buscar, eles atrasam, tem que ir atrás, e vira só em despesa, né?
Este assentamento que visitamos agora também chama-se 25 de Maio, numa homenagem do Sem Terra ao dia da sua conquista. No município de Abelardo Luz, este assentamento reúne 58 famílias. Então, meus irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar o culto do falecimento de nossa irmãzinha Sueli. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente tá vendo essa roça de trigo aqui. Isso aqui é um trabalho em conjunto, um trabalho coletivo de cinco famílias, né? Isso aí é um meio de apresentar para os companheiros, né, que o trabalho em conjunto é uma forma de garantir a terra, né? É uma forma de organização, né, para sobrevivência, para melhor sobrevivência, porque a parte individual a gente já pressentiu que não consegue mais sobreviver em cima da terra. A gente tem muito exemplo já a partir das comunidades onde a gente viveu. Eu, inclusive, já fui um cara que eu tive terra, né? E hoje estou ali reassentado junto com os companheiros que nunca tiveram terra. Isso aí eu senti que é por muita falta de organização, né? Que lindo, Chico! Dá pra aqui, vai. Sai. Tá ali. Eu tenho 36 alunos nessa escola. A gente trabalha com essas crianças contando um pouco da realidade da gente, né? Porque eles têm que saber por que é que nós entramos aqui dentro, né? Contar a nossa história assim para eles crescerem, para eles também amanhã ou depois, eles saberem o que eles estão fazendo, né? Então, através dessa história, a gente aplica e conta tudo para eles, a realidade, por que nós estamos aqui. A nossa união foi tanta que até pistoleiro espanta.
Temos assim uma situação de muitas famílias que perderam sua terra por motivo de crescimento do latifúndio, por motivo da construção da hidrelétrica de Itaipu. Fazenda mineira no município de Medianeira, onde estão assentadas 41 famílias. E aqui o senhor dizia que o senhor está nessa casa graças a Deus e à luta, né? É, graças a Deus a luta, justamente. Como é que foi essa sua luta, seu Atílio? Olha, foi sofrida mesmo. A luta foi sofrida bastante, né? Tanto para mim que nem para minha família, todas as crianças, né? Passaram muito tempo sem ter aula também para estudar, né? Então a gente foi lutando e aguentando, né? Passando fome, sono, tudo isso aí a gente passou. Só que graças a Deus a gente não passou dificuldade de doença, né? Isso aí, então a família tudo sadio, né? Tudo com saúde. E foi remando até que a gente conseguiu chegar nesse ponto que a gente tá. Daí a gente não tá, né? Mas em vez que tava, né? A vida dos assentados não se compara à dos acampamentos. Aqui, além da roça própria, a criação de animais supre as necessidades domésticas. Diz o outro tem terra e tem o trabalhador, mas o trabalhador ele está sofrido, a alma que ele tem é a enxada, a foice e a coragem para enfrentar a luta para trabalhar. E a maioria dos fazendeiros que são contra nós latifundiários, eles têm a terra só para as vistas enxergar. Mas eles têm a coragem e a fé, eles vão vencer a luta deles, porque eles estão na mesma luta que nós. Nós sentimos peso por eles. Eu mesmo me sinto pesado por eles, porque eles lutaram 2 anos acampados. A gente sabe a dificuldade que a gente passa de tudo nessa vida para conseguir um pedaço de chão. E tem muita terra dentro do nosso Brasil. E agora promessa de despejo? E promessa de despejo, hoje eles pedindo ajuda para nós ajudar eles, para eles conseguirem o mesmo que nós estamos conseguindo. Mas rezemos por eles e com muita fé por eles ainda, que eles vão vencer a luta que nem nós vencemos. No assentamento da Fazenda Mineira, a palavra de ordem é a solidariedade com os companheiros que ainda se encontram acampados. Assim, parte da produção excedente vai sustentar, além da roça própria, a criação de animais supre as necessidades domésticas. Diz o outro tem terra e tem o trabalhador, mas o trabalhador ele está sofrido, a alma que ele tem é a enxada, a foice e a coragem para enfrentar a luta para trabalhar. E a maioria dos fazendeiros que são contra nós latifundiários, eles têm a terra só para as vistas enxergar. Mas eles têm a coragem e a fé, eles vão vencer a luta deles, porque eles estão na mesma luta que nós. Nós sentimos peso por eles. Eu mesmo me sinto pesado por eles, porque eles lutaram 2 anos acampados. A gente sabe a dificuldade que a gente passa de tudo nessa vida para conseguir um pedaço de chão. E tem muita terra dentro do nosso Brasil. E agora promessa de despejo? E promessa de despejo, hoje eles pedindo ajuda para nós ajudar eles, para eles conseguirem o mesmo que nós estamos conseguindo. Mas rezemos por eles e com muita fé por eles ainda, que eles vão vencer a luta que nem nós vencemos. No assentamento da Fazenda Mineira, a palavra de ordem é a solidariedade com os companheiros que ainda se encontram acampados. Assim, parte da produção excedente vai sustentar a luta do sem terra. Cruzar mais? Volte sempre com nós. Tchau. Já. Sem terra em Santa Catarina é um problema muito sério. São mais de 120 mil agricultores sem terra e, de um modo especial, na Diocese de Chapecó,
nós temos, de acordo com o levantamento feito aqui na Diocese, 24 mil agricultores, famílias de agricultores sem terra. E há 2 anos atrás, em 26 de maio de 1985, houve um grande acampamento de 1.500 famílias, 1.000 num lugar, em Abelardo Luz, e outras 500 em São Miguel do Oeste. Assentamento 25 de maio, em São Miguel do Oeste. 40 famílias brigam contra a acidez do solo. Assentado já há quase 2 anos e o ano passado não produzimos nada pelo seguinte, porque o terreno aqui é fraco, é muito ácido, sem carcarear, muito bem preparado, estocar. Adubar não produz, então esse ano nós estamos com um pasto feito já, então nós destocamos, agora estamos carcareando e vamos adubar e espero que nós vamos ter uma boa produção. O que você está pretendendo plantar aqui, seu Dão? Festejando exatamente 9 anos de instalação da Diocese, sentimos assim uma realidade muito difícil aqui, principalmente no que toca ao problema do sem terra. Temos assim uma situação de muitas famílias que perderam sua terra por motivo de crescimento do latifúndio, por motivo da construção da hidrelétrica de Itaipu. Fazenda mineira no município de Medianeira, onde estão assentadas 41 famílias. E aqui o senhor dizia que o senhor está nessa casa graças a Deus e à luta, né? Graças a Deus a luta, justamente. Como é que foi essa sua luta, seu Atílio? Olha, foi sofrida mesmo. A luta foi sofrida bastante, né? Tanto para mim que nem para minha família, todas as crianças, né? Passaram muito tempo sem ter aula também para estudar, né? Então a gente foi lutando e aguentando, né? Passando fome, sono, tudo isso aí a gente passou. Só que graças a Deus a gente não passou dificuldade de doença, né? Isso aí, então a família tudo sadio, né? Tudo com saúde. E foi remando até que a gente conseguiu chegar nesse ponto que a gente tá. Daí a gente não tá, né? Mas em vez que tava, né? A vida dos assentados não se compara à dos acampamentos. Aqui, além da roça própria, a criação de animais supre as necessidades domésticas. Os outros têm terra e tem o trabalhador, mas o trabalhador ele está sofrido, a alma que ele tem é a enxada, a foice e a coragem para enfrentar a luta para trabalhar. E a maioria dos fazendeiros que são contra nós latifundiários, eles têm a terra só para as vistas enxergar. Mas eles, como eles têm a coragem e a fé, eles vão vencer a luta deles, porque eles estão na mesma luta que nós. Nós sentimos peso por eles. Eu mesmo me sinto pesado por eles, porque eles lutaram 2 anos acampados. A gente sabe a dificuldade que a gente passa de tudo nessa vida para conseguir um pedaço de chão. E tem muita terra dentro do nosso Brasil. E agora promessa de despejo? E promessa de despejo, hoje eles pedindo ajuda para nós ajudar eles, para eles conseguirem o mesmo que nós estamos conseguindo. Mas rezemos por eles e com muita fé por eles ainda, que eles vão vencer a luta que nem nós vencemos. O assentamento O objetivo no nosso plano de pastoral da Diocese de Foz do Iguaçu, a evangelização do nosso povo. Nós sentimos desde o início da caminhada, aliás, estamos festejando exatamente 9 anos de instalação da Diocese, sentimos assim uma realidade muito difícil aqui, principalmente no que toca ao problema do sem terra. Temos assim uma situação de muitas famílias que perderam sua terra por motivo de crescimento do latifúndio, por motivo da construção da hidrelétrica de Itaipu.
Fazenda mineira no município de Medianeira, onde estão assentadas 41 famílias. E aqui o senhor dizia que o senhor está nessa casa graças a Deus e a luta, né? Graças a Deus a luta, justamente. Como é que foi essa sua luta, seu Atílio? Olha, foi sofrida mesmo. A luta foi sofrida bastante, né? Tanto para mim que nem para minha família, todas as crianças, né? Passaram muito tempo sem ter aula também para estudar, né? Então a gente foi lutando e aguentando, né? Passando fome, sono, tudo isso aí a gente passou. Só que graças a Deus a gente não passou dificuldade de doença, né? Isso aí, então a família tudo sadio, né? Tudo com saúde. E foi remando até que a gente conseguiu chegar nesse ponto que a gente tá. Daí a gente não tá, né? Mas em vez que tava, né? A vida dos assentados não se compara à dos acampamentos. Aqui, além da roça própria, a criação de animais supre as necessidades domésticas. Diz o outro tem terra e tem o trabalhador, mas o trabalhador ele está sofrido, a alma que ele tem é a enxada, a foice e a coragem para enfrentar a luta para trabalhar. E a maioria dos fazendeiros que são contra nós latifundiários, eles têm a terra só para as vistas enxergar. Mas eles, como eles têm a coragem e a fé, eles vão vencer a luta deles, porque eles estão na mesma luta que nós. Nós sentimos peso por eles. Eu mesmo me sinto pesado por eles, porque eles lutaram 2 anos acampados. A gente sabe a dificuldade que a gente passa de tudo nessa vida para conseguir um pedaço de chão. E tem muita terra dentro do nosso Brasil. E agora a promessa deles seja... Promessa... Este assentamento que visitamos agora também chama-se 25 de Maio, numa homenagem do Sem Terra ao dia da sua conquista. No município de Abelardo Luz, este assentamento reúne 58 famílias. Então, meus irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar o culto do falecimento de nossa irmãzinha Sueli. Ó Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo veio reunir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente tá vendo essa roça de trigo aqui. Isso aqui é um trabalho em conjunto, um trabalho coletivo de cinco famílias, né? Isso aí é um meio de apresentar para os companheiros, né, que o trabalho em conjunto é uma forma de garantir a terra, né? É uma forma de organização, né, para a sobrevivência, para a melhor sobrevivência, porque a parte individual a gente já pressentiu que não consegue mais sobreviver em cima da terra. A gente tem muito exemplo já a partir das comunidades onde a gente viveu. Eu, inclusive, já fui um cara que eu tive terra, né? E hoje estou ali reassentado junto com os companheiros que nunca tiveram terra. Isso aí eu senti que é por muita falta de organização, né? Que lindo, Chico! Dá pé aqui. Vem. Sai. Fica ali. Eu tenho 36 alunos nessa escola. A gente trabalha com essas crianças contando um pouco da realidade da gente, né? Porque eles têm que saber por que é que nós entramos aqui dentro, né? Contar a nossa história assim para eles crescerem, para eles também amanhã ou depois, eles saberem o que eles estão fazendo, né? Então, através dessa história, a gente aplica e conta tudo para eles, a realidade, por que nós estamos aqui.